Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. No último programa finalizamos o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje iniciaremos o estudo de 2 Coríntios. Na verdade, esta não foi a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vimos isso quando estudamos 1 Coríntios. Paulo já tinha escrito uma carta aos Coríntios quando escreveu a que conhecemos por 1 Coríntios. Sendo assim, as cartas que conhecemos por primeira e segunda cartas aos Coríntios deveriam se chamar de segunda e terceira cartas de Paulo aos Coríntios. A primeira carta foi escrita em Éfeso. Depois de 3 anos e meio ali, ele escreveu o que conhecemos como 1 Coríntios. E de acordo com o que já estudamos, esta carta foi entregue aos Coríntios pelas mãos de Tito. Quando estudamos as epístolas pastorais, nos deparamos com este homem, chamado Tito. Diferente de Timóteo, Tito era um homem idoso, maduro. Paulo tinha muita confiança nele. Só mesmo uma pessoa de confiança poderia se responsabilizar por levar a carta e explicá-la, defendê-la e aconselhar a igreja da qual alguns membros estavam envolvidos em todo tipo de problemas. Problemas que já discutimos nos últimos programas. Tito devia ser um homem temente a Deus e muito confiável. Depois de 3 anos e meio em Éfeso, Paulo teve de sair porque causou muito tumulto na cidade. Isso era típico dele, e se não tivesse havido esse tumulto, teria ficado mais tempo por lá. Ele ficou em Éfeso mais do que em qualquer outra cidade. Paulo ensinou na escola de Tirano e, conforme um comentário de rodapé de um dos manuscritos, Paulo ensinava na escola de Tirano das 11 da manhã às 4 ou 5 horas da tarde todos os dias. Como resultado desse ministério de ensino, surgiram muitas igrejas filhas da igreja de Éfeso. As igrejas de Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas são as igrejas citadas no livro do Apocalipse e surgiram a partir da igreja de Éfeso. O seminário de Paulo deve ter sido muito frutífero na escola de Tirano. Em Atos capítulo 19 lemos sobre o tumulto que forçou Paulo a deixar Éfeso. É isso mesmo. Quando ele partiu dali, tinha no coração a carta aos Coríntios que tinha enviado por meio de Tito. Ele queria saber se os coríntios a tinham recebido. Ele tinha que fazer algumas viagens missionárias depois de Éfeso, mas esperou por Tito em Troade e acabou lhe mandando um recado. Encontre-me em Filipos. A igreja de Filipos era a preferida de Paulo, e seus membros o sustentaram enquanto ele ministrou em Corinto e em outros lugares como Éfeso e Tessalônica. Portanto, para Paulo ir para Filipos era como voltar para casa. Paulo estava passando por uma crise e buscava apoio dos membros da igreja de Filipos. Enquanto ele estava em Filipos, Tito o alcançou e lhe disse qual havia sido a reação dos coríntios à sua carta. As notícias eram boas. Tito contou que tinha sido bem tratado e que tudo que Paulo ordenou aos coríntios eles estavam cumprindo. Eram as notícias boas. Mas nem tudo que Tito contou foi notícia boa. Ele também contou que havia algumas pessoas na igreja de Corinto que diziam que Paulo era louco. Acho interessante notar que aquelas pessoas não atacaram o conteúdo da carta de Paulo. A sua lógica inspirada por Deus, que era o conteúdo da primeira carta, era irrefutável. Eles não tinham como contestar o conteúdo da carta, porque ela era inspirada por Deus. Então eles atacaram a única coisa que conseguiram, ou seja, Paulo. Eles falaram até de sua aparência física. Ele não devia ter muito para ser olhado, não. Pois até da aparência física dele eles falaram. Mas da carta, não. A carta era inspirada por Deus. Um comentarista já disse que Deus deve ter ficado sem matéria-prima quando fez o corpo de Paulo. Também, né? Pois é, depois de tudo pelo que ele passou, ele mesmo contou algumas dessas coisas em suas cartas. Paulo tinha um problema num dos olhos e já tinha sido surrado várias vezes. Não há dúvidas de que Paulo não enxergava muito bem. Os coríntios disseram que, olhando para a figura de Paulo, imaginavam que ele fosse fraco, mas pelas suas cartas tinham a impressão de que ele era muito forte. Paulo teve a coragem de mencionar essas críticas em sua carta e enviá-la através de outra pessoa.
Ele tinha sido criticado por ter enviado a primeira carta, uma carta pastoral muito severa através de Tito, ao invés de tê-la levado e confrontado a igreja face a face. Os coríntios criticaram a eloquência de Paulo, dizendo que ela não estava de acordo com os padrões deles. Disseram, inclusive, que nunca tinham visto um pregador tão ruim. Quando Paulo soube de todas essas críticas, pegou sua pena inspirada e começou a escrever outra carta. Paulo endereçou a primeira carta aos coríntios ao grupo na cidade que o seguiu, ao qual já me referi como o fã-clube dele em Corinto. Ele escreveu àqueles que se polarizaram ao redor do seu nome como líder, tentando dissuadi-los de serem seus seguidores para serem seguidores só de Cristo. Algumas das coisas mais profundas que Paulo escreveu nos 3 primeiros capítulos sobre sabedoria e sobre como o Evangelho não vem de sabedoria humana, foram dirigidas às pessoas que achavam que Paulo era o máximo. Mas agora, Paulo ia escrever para aqueles que não o consideravam tanto assim, para aqueles que o criticaram, para os seus inimigos, aqueles que estavam se rebelando contra ele na igreja de Corinto. Tito contou a Paulo que aqueles críticos duvidavam das suas credenciais de apóstolo. Eles achavam que Paulo não tinha nenhum direito de se auto-intitular apóstolo. Aparentemente sabiam quais os padrões do apostolado descritos no primeiro capítulo de Atos. De acordo com esses padrões, o apóstolo tinha de ser alguém que tivesse estado com Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão. É por isso que tecnicamente não está certo chamar uma pessoa dos dias de hoje de apóstolo. Muito bem, Paulo não tinha vivido com Jesus e por isso aqueles coríntios disseram que ele não era apóstolo e que não tinha direito algum de escrever cartas apostólicas para eles, nem de ser tão duro como ele tinha sido na primeira carta. Por isso o tema principal de 2 Coríntios são as credenciais de um ministro. Este é o assunto de Paulo nessa carta. Nos 6 primeiros capítulos encontramos a descrição do perfil de um ministro. Tudo o que Paulo diz nestes capítulos sobre ministério é dirigido àquelas pessoas que ajudam e estão ao lado do pastor da igreja. Ele não escreveu apenas para os pastores, mas para todos os que têm o chamado, estudam e praticam o conteúdo destes capítulos. Se você participar de um culto de ordenação de algum pastor, observará que geralmente a mensagem pregada é baseada em 2 Coríntios, porque nesta carta encontramos os textos que servem como desafio para os que estão iniciando o ministério. Aprendemos com o capítulo 6 de Atos e também com a primeira carta aos Coríntios que todos os dons são espirituais, mas alguns dons são mais práticos e outros pastorais. Todos são ministros do Evangelho, mas atuam em diferentes áreas e de maneiras diferentes. Veremos também qual o significado da palavra ministro usada por Paulo na segunda carta aos Coríntios. Quando escreveu a carta aos Efésios, Paulo explicou por que devemos ir à igreja aos domingos e qual é o objetivo da igreja toda vez que se reúne. De acordo com Paulo, Deus colocou nas igrejas pessoas com determinados dons, como por exemplo os pastores, professores. Estes servos do Senhor não apenas aconselham e pastoreiam, como também ensinam. Eles são professores que aconselham e conselheiros que ensinam. Paulo afirma em Efésios 4 que Deus colocou esses homens a serviço da igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Paulo usa a palavra santos para crentes, para os que creem, não para aqueles que são canonizados depois que morrem. De acordo com Paulo, todo que crê é um santo, santificado, chamado para ser santo. Para Paulo, toda pessoa que assume um compromisso com Cristo é separada para segui-lo. Isso quer dizer santificado, é exatamente isso aí que quer dizer alguém santificado. E o apelido para essa pessoa santificada, separada para seguir a Jesus, é santo. Quando todos os santos, todas as pessoas que foram separadas para seguir a Cristo se reúnem como igreja e o pastor as ensina ou aconselha, está preparando os santos para a obra do ministério. Isso quer dizer que o trabalho do ministério foi entregue aos santos, não ao pastor-professor. O pastor-professor é o técnico e os santos o time. Mas quem realmente joga bola? O técnico ou o time? É claro que é o time. O técnico no banco instruindo o time sobre como deve jogar.
Quando um pastor professor entende sua missão, passa a atuar como técnico e os santos que são aperfeiçoados toda semana através do seu trabalho formam um time. Isso quer dizer que quando ele dá a bênção e os santos deixam o santuário, o trabalho do ministro está só começando, não terminando. Costumamos achar que o trabalho do pastor é fazer aquele sermão maravilhoso todo domingo. Não, não é isso. O trabalho do ministro começa quando os santos deixam a igreja. O objetivo da missão da igreja é atingido quando os santos saem do culto inspirados, aperfeiçoados, equipados, desafiados e instruídos para o trabalho do ministério. Isso tudo quer dizer que quando Paulo escreveu todas aquelas instruções a respeito do ministro e de suas credenciais para o ministério, ele estava falando para todos os crentes, não apenas para os pastores. Toda pessoa que é nascida de novo, que é salva para um propósito. Este propósito é o trabalho do ministério, aquilo que Deus quer fazer através dela. Você verá que o assunto tratado por Paulo na segunda carta aos Coríntios é o que chamamos de o treinamento do ministro. Paulo diz que é assim que Deus nos treina para sermos ministros. Ele faz referência a uma experiência que teve na Ásia, quando foi apedrejado e deixado como morto em Listra. Ele queria que os coríntios entendessem o que ele tinha passado na Ásia quando não tinha mais nem esperança de vida. Paulo apresenta outras razões por que Deus permite que soframos. Depois que Deus nos consola, nossa vida encontra outra vida que está passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Só que já estamos habilitados para ministrar consolo. Afinal, o que nos torna habilitados para consolar outros? Quando somos feridos, Deus transforma nossa dor numa credencial. Como sofremos e descobrimos conforto em Deus, temos a habilitação, a credencial do ministro para consolar outros. Daí, podemos testemunhar sobre a graça de Deus e ministrá-la a outras pessoas. De maneira sutil, Paulo disse àqueles que questionaram sua autoridade apostólica o seguinte: eu sou um ministro e vou dizer a você o que é ser um ministro e quais são as credenciais de um ministro. Segundo Paulo, uma das credenciais é o sofrimento, porque Deus usa o sofrimento para treinar os ministros dele. Quando Paulo mencionou o sofrimento, ele estava se referindo ao seu apedrejamento em Listra. Ele diz que tinha sobre si uma sentença de morte, para que não confiasse nele mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Podemos perceber que Paulo não era um humanista. Um humanista diz assim, o que eu sou me leva a realizar. Sou dono do meu destino e capitão da minha alma. Paulo afirma exatamente o contrário, que não podemos confiar em nós mesmos. Deus permitiu que Paulo sofresse até o ponto de perder a esperança de vida para que ele aprendesse a não confiar em si mesmo, mas somente em Deus, que pode ressuscitar os mortos. Algumas pessoas acreditam que Paulo literalmente morreu e ressuscitou em Listra. Como resultado dessa experiência, Paulo teve a convicção de que Deus o tinha livrado e que continuava a livrá-lo. Com isso, Paulo estava dizendo aos coríntios: esta é uma das minhas credenciais de apóstolo. No capítulo 2, Paulo fala de mais revelações sobre a tarefa do ministro. Qual é essa tarefa, hein? Como ministros de Jesus Cristo, é importante que saibamos o que estamos tentando fazer. No capítulo 2, versículos 14 a 16, Paulo descreveu a tarefa do ministro. Ele escreveu assim: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Nesta passagem, Paulo nos fala que quando estamos sofrendo e exalando o fruto do Espírito, assim como a flor exala o seu perfume, somos a fragrância de Cristo exalada de duas maneiras. A primeira é quando as pessoas sentem a fragrância de Cristo saindo de nossa vida e isso as leva a Cristo e à salvação. Mas suponhamos que as pessoas sintam a fragrância de Cristo sendo exalada da sua vida pela maneira como você responde às dificuldades da vida e acabam rejeitando essa fragrância. Nesse caso, para essas pessoas, você foi fragrância de morte que leva à morte, porque para elas será impossível se apresentar diante de Deus e dizer: eu não sabia, eu nunca ouvi.
Em outras palavras, Paulo estava dizendo que quando exalamos a fragrância no mundo como ministros de Cristo, estamos também condenando algumas pessoas à morte eterna e outras para a vida eterna. Por isso Paulo questionou: quem está capacitado para tanto? Paulo responde a esta pergunta no capítulo seguinte. Ele escreveu: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. No capítulo 5, Paulo fez outra descrição da tarefa do ministro. O livro de 2 Coríntios é difícil de ser esboçado. Por isso vou apenas resumir alguns dos ensinos de Paulo sobre o perfil e a missão do ministro de Jesus Cristo. Neste capítulo, Paulo se defende da acusação de que era um louco. Algumas pessoas em Corinto o acusaram de ser louco. De certa forma, eles tinham razão. Quando eles disseram que Paulo era louco, usaram a palavra grega que significa excêntrico. Todos têm um centro da sua vida ao redor do qual se movem. Este centro costuma ser ocupado pelo seu próprio eu. O próprio eu, daí a palavra egocêntrico. Tudo que aquelas pessoas faziam era para elas mesmas. Mas com Paulo isso era diferente. E ele tinha que concordar com elas quando diziam que ele era excêntrico. Ele era excêntrico porque o centro de sua vida não era ele próprio, mas Cristo, e tudo o que fazia girava ao redor de Cristo. Quando Paulo se defendeu daquelas acusações, fez outras declarações referentes à tarefa do ministro. Ouça com atenção este resumo parafraseado do que ele disse. Se para vocês pareço uma pessoa excêntrica, reflita um pouco no que vou lhes falar. Tenho comigo algumas verdades absolutas e creio plenamente nelas. Primeiro, creio que um morreu por todos. Segundo, creio que estamos todos perdidos. Terceiro, creio que todos deveriam me escutar. Um morreu por todos. Jesus Cristo morreu por todo mundo. Isso significa que o mundo todo está perdido. Jesus Cristo não teria morrido pelos homens se eles não estivessem todos perdidos. Creio que todo mundo deve ouvir as boas novas de que Cristo morreu por ele, portanto, vivo como um louco. Sou excêntrico. Não vivo como vocês. Não tenho o mesmo sistema de valores que vocês, porque creio nessas verdades espirituais absolutas. Nesse contexto, Paulo mostrou que estava comprometido com o ministério e com uma mensagem de reconciliação. Isso acontece com todos os ministros de Cristo. No capítulo 5, do versículo 19 ao 21, Paulo faz a seguinte declaração. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paulo está confirmando o que já vimos antes. No começo, Deus e o homem estavam juntos. Eram apenas um. Mas Deus fez o homem com livre escolha e o homem escolheu afastar-se de Deus. Quando isso aconteceu, Deus não podia mais olhar para o que ele considerava pecado. Deus, portanto, afastou-se do homem. Homem e Deus ficaram divorciados. Esse divórcio entre o homem e Deus é o problema mais abordado na Bíblia. Quando Paulo falou dos seus valores absolutos e excêntricos, ele acrescentou: quando Jesus morreu na cruz, tornou possível a Deus voltar-se e reconciliar-se com o mundo. A todos que fomos reconciliados através da morte de Cristo, Deus deu o ministério e a mensagem de reconciliação. Devemos sair pelo mundo e dizer: ei, você sabia que está reconciliado com Deus? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Deus reconciliou-se com você. Deus não o acusa mais dos seus pecados porque Jesus Cristo morreu na cruz e ele tomou para si os pecados. Você vai deixar de acreditar nisso? Não vai se reconciliar com Deus? Depois que disse isso, Paulo passou a falar sobre a tarefa do ministro. Tudo isso provém de Deus, ele diz, que reconciliou consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Se você já se reconciliou com Deus, deve compreender qual é a tarefa que lhe foi dada. O que Paulo quer deixar bem claro neste capítulo é que todo aquele que já foi reconciliado com Deus através da morte de Cristo não pode mais viver para si mesmo, mas para aquele que o reconciliou com Deus. Conheço a história de um pastor que por vários anos desenvolveu um trabalho social em uma das favelas de uma cidade grande. Numa noite, enquanto estava fechando o centro recreativo, um homem o procurou querendo conversar e disse que havia meses que observava aquele jovem pastor. Ele começou a contar uma história. Ele disse que lutou na Segunda Guerra e que foi ferido numa batalha. Ainda sob ataque, ele viu um capelão que ia de soldado em soldado falando alguma coisa para eles. Ele esperava que aquele capelão viesse também em sua direção e trouxesse uma palavra para ele. O capelão também foi ferido, mas mesmo assim ia de homem em homem falando alguma coisa para cada um. Antes que chegasse naquele soldado, o capelão foi morto. Aquele homem disse ao jovem pastor: há meses que observo você trabalhando com esses jovens e tenho comigo que você sabe o que aquele capelão estava falando para aqueles rapazes enquanto eles estavam morrendo lá. Você sabe por acaso? Foi uma oportunidade tanto para pregar o Evangelho, não foi? Creio que aquele capelão tinha uma mensagem para aqueles soldados que estavam morrendo. Ele tinha uma mensagem para quem estava morrendo, mas também para quem estava vivo. E a mensagem era: reconcilie-se com Deus. Deus está pronto para se reconciliar com você. De acordo com o apóstolo Paulo, esta é a tarefa do ministro. Este é o ministério que nos foi confiado. E esta é a mensagem que devemos pregar. Quando você pregar essa mensagem para aqueles que estão perdidos, vai se surpreender ao ver que você é, através do seu testemunho e da sua vida, a fragrância de vida ou a fragrância de morte para eles. Se eles acreditarem na mensagem, você será fragrância de vida. Se eles rejeitarem a mensagem, você será uma fragrância de morte. Mas quem está capacitado para tanto? Graças a Deus, Paulo anunciou que Cristo é suficiente. A nossa capacitação vem de Deus. Essa é uma carta maravilhosa sobre o ministério daquele que segue a Jesus. Leia essa carta por inteiro com muito cuidado e em oração, e busque a missão e o ministério que foi entregue a todo aquele que crê. Estou encerrando o programa, mas quero lembrar, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Conto com você para o próximo encontro com a palavra. Deus te abençoe.